No mundo dos animes e mangá, normalmente aparecem monstros da mitologia japonesa ou do folclore japonês, como esses aqui. Mas você já se perguntou o que eles são? Ou de onde eles vieram? Oi, gente, meu nome é Marina Pietti e eu sou graduanda da Universidade Federal do Paraná, do curso de Letras Japonês. E esse vídeo e mais alguns vão fazer parte do meu TCC, que na verdade o intuito é poder disponibilizar um pouquinho do que eu pesquisei em língua portuguesa, como meio de tirar um pouco dessas pesquisas apenas do meio acadêmico. E também porque a maioria dos materiais que eu usei não foram em língua portuguesa, foram em inglês, algumas coisas bem pontuais em japonês. Então, como é uma pesquisa relativamente diferente aqui para o nosso país, eu queria poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento que eu adquiri durante a minha pesquisa. Deixando como ressalva que o nome dos livros que eu usei, as referências no geral, eu vou listar aqui embaixo nas descrições. Então, se você tiver interesse e quiser pesquisar um pouquinho a mais, é só olhar ali embaixo e qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só escrever nos comentários que eu vou responder, tá bom? Então, voltando aos monstros que eu falei antes, acredito que assim como eu, você já viu vários deles em animes, em jogos, mas particularmente eu gosto de chamar eles de criaturas, porque monstros, para mim, soa como se fosse algo sempre ruim. É aquele 8 ou 80, ou ele é bom ou ele é mal. E estudando um pouco mais dentro dessa parte de mitologia, até mesmo filosofia japonesa, não é 8 ou 80 como normalmente aqui no ocidente, né? A gente enxerga. Então, por isso que eu gosto de chamar eles de criaturas. E acredito que assim como eu, você possivelmente conheceu alguns deles em jogos, em animes, como um anime relativamente antigo chamado Inuyasha, que tem yokais, por exemplo. Mas na verdade, essas criaturas não apareceram pela primeira vez nos animes, nesse contexto mais atual. Não, eles apareceram no entretenimento japonês lá no passado, já na literatura, como na obra Konjaku Monogatari, que possui vários contos, lá do período Heian. Lá eles já começaram a aparecer. Mais para frente também no teatro tradicional japonês, como o no, o kabuki, o bunraku. Então, basicamente, o que eu quero dizer é que ele não começou com os animes do jeito que a gente vê hoje em dia. Mas sim, eu acredito que foi por causa de mangás e animes que teve essa disseminação global, né? Onde todo mundo realmente começou a conhecer, nem que seja um pouquinho, sobre a existência deles. O mangá, por exemplo, a gente pode dizer que tem as suas raízes, claro que não que nem a gente vê hoje, né? Mas lá no Kyoe, no período Edo, que na verdade são estilogravuras, que tinham como temática dia a dia, natureza, mitologia, e foi justamente com essas imagens sendo produzidas que essas criaturas mitológicas começaram a ter as suas imagens mais definidas, sabe? Então foi muito importante para o histórico dessas criaturas. E foi após a Primeira Guerra Mundial que a indústria do mangá realmente se consolidou. Eu acredito que vocês conheçam o mangá Astro Boy, do Osamu Tezuka. Ele foi muito importante porque ele que ficou famoso e ajudou a disseminar, eu falo, essa religião do mangá. E foi ali mais ou menos em 1995 que mais ou menos 40% das revistas e quadrinhos, todos eles estavam em formato de mangá. Então foi realmente a partir desse período que teve o boom do mangá sendo vendido dentro do Japão e posteriormente, né, disseminando pelo resto do planeta. Mas voltando para as criaturas, então, a gente tem três tipos básicos, se eu posso dizer, que normalmente são os que mais aparecem, que são o Tengu, o Oni e o Yokai. Hoje eu vou focar no Tengu e possivelmente no próximo vídeo também, e depois eu vou falar um pouquinho do Oni. O Yokai eu não vou falar em vídeo ainda, porque eu tô pesquisando, ele não faz parte do meu TCC, eu só realmente comecei a pesquisar porque ele aparece bastante, e como eu convivo um pouco com essas criaturas desde pequena, conhecendo, vendo animes e depois pesquisando, eu quis me aprofundar um pouco mais. Talvez vocês conheçam de vista essa criatura aqui. Mas vocês sabiam que nem sempre ela foi assim? Ela também já foi
desse jeito. Na história japonesa, eles nem sempre tiveram essa aparência dócil, mais humanizada. Na verdade, em muitos momentos eles eram considerados amedrontadores e às vezes até mesmo um sinal de mau presságio. Voltando um pouquinho no passado, não tem exatamente um consenso de onde teria surgido o Tengu, como teria surgido. Então existem várias teorias dessa questão e hoje eu vou focar em apenas 3 delas. A primeira delas teria sido com um monge que ele confundiu o Tengu com um Garuda ou Garuda, que na verdade é um pássaro de origem védica e hindu. A segunda, ela está documentada no Nihon Shoki, em que uma estrela teria passado de leste a oeste e as pessoas teriam olhado e falado: Nossa, parece o som de uma estrela caindo. mas o monge budista Bin teria falado diferente. Isso é o som do latido de um cachorro celestial. Então ele produziu um som como se fosse um trovão. Tá, mas Marina, por que cachorro celestial? O que isso tem a ver? Então, teoricamente, faria sentido. Porque se você pegar os ideogramas da palavra Tengu, ele é formado pelo kanji de céu e o kanji de cachorro ou cão. Então, teoricamente faria sentido ser um cachorro celestial pelos kanjis. E até pra época fez sentido pro monge, né? Quem sou eu para discutir com o monge? Então, sim, essa é a segunda teoria de onde teria surgido o Tengu. A terceira vertente seria o xamanismo. Mas Marita, xamanismo? Como assim? Então, essa prática do xamanismo e os seus princípios, eles teriam vindo da parte oriental da Eurásia, onde os povos que conviviam ali, que trocavam, querendo ou não, experiências, as culturas, né, iam se misturando, teriam viajado toda a parte do leste, passado pela Península Coreana, até desembocar no arquipélago japonês. E chegando no arquipélago japonês, já existia o shintoísmo. Então, essas práticas xamanísticas, existe xamanísticas? Essas práticas do xamanismo teriam se juntado com o shintoísmo, que tem a crença de mais deuses, onde às vezes uma pedra pode ter um deus, a natureza, os elementos também têm deuses, e eles teriam se misturado a princípio. Com isso, seguindo daí, com a introdução ali no período Yamato do budismo vindo da China no Japão, essas práticas e influências das diversas seitas budistas dentro do que já tinha do shintoísmo, que lá no passado misturou com um pouquinho de crenças xamânicas, se misturaram. Então tiveram novas crenças que foram introduzidas e algumas foram modificadas. Então os estudos colocam que começaram a surgir mantos com penas ou com peles e que esses xamãs realmente tinham o crédito de confiança, por assim dizer, do seu povo, que eles realmente seriam meio humanos por causa dessa roupa e de fato teriam essa capacidade de transitar entre os mundos, sendo eles que mantinham contato, né, com esse mundo que seria superior. Mas por que isso tem a ver com o Tengu? Então, uma das características e habilidades do Tengu é conseguir transformar o seu corpo, a mudança de forma. Então eles conseguem ter essa aparência tanto meio humana quanto apenas humana. Então eu acredito, após ler os livros, que seria esse o motivo de terem considerado esse viés xamânico como possível origem do Tengu. Muito bem, passando das teorias da conspiração de como o Tengu teria surgido, nós não temos apenas um tipo de Tengu. Não, meus caros, nós temos 2 tipos de Tengu. Nós temos o Daitengu e nós temos o Kotengu. O Kotengu, na verdade, ele tem alguns apelidos extras. Ele pode ser chamado de Kotengu, ele pode ser chamado de Shotengu, ele também pode ser chamado de Karasu-tengu. Karasu, na verdade, ele significa corvo. E se você olhar a imagem dessa criaturinha, ele tem uma aparência meio de corvo, meio de ave de rapina, então por isso que ele também tem esse nome. Ele, na verdade, ele é o mais antigo e ele normalmente aparece não como servo, mas como um subalterno.
do Daitengo. Normalmente eles vestem trajes semelhantes aos monges de Yamabushi, que são esses aqui, que basicamente são monges que se retiraram para as montanhas, basicamente se isolaram para poder viver e seguir essa vida de iluminação de Buda. Inclusive o Kotengo, por ele ter essa aparência um pouco mais animalesca, né, porque é uma ave, normalmente ele é associado com um ser um pouco mais selvagem do que comparado ao Daitengo. O segundo tipo é o Daitengo, e ele, na verdade, ele é mais próximo da fisionomia humana, principalmente se comparado com o Kotengo, mas ele tem algumas características também bem fortes, como o nariz alongado, asas grandes, pretas, e ele também pode, não é via de regra, mas ele pode ter a pele bem vermelha, como esse aqui, ou ele também pode ter a pele branca. Normalmente, o que eu encontrei como tendo a pele branca foi o Reitengo, que é o Sojobo, que ele tá dentro dessa categoria. E eu não achei uma versão dele, por exemplo, de pele vermelha. Mas, em relação às habilidades que ambos os tipos têm, algumas são bem características, como habilidade de voo, possessão, controle do vento. Eles também são comuns de ser encontrados nas montanhas, porque montanhas, no geral, são muito marcadas como casa de divindades, sejam divindades no sentido de deuses do rio, deus da montanha, ou mesmo até essas criaturas que seriam teoricamente mais maléficas, como o Oni, como o Tengu. Eles normalmente são associados a essas montanhas. Além disso, os Tengus também são marcados por abduzir pessoas, principalmente monges que deveriam estar seguindo o caminho de iluminação do Buda, mas que por algum motivo eles se desviam. E aparecem histórias, normalmente, os Tengus raptando, ou pelo menos importunando esses monges. Um outro ponto também que eles aparecem muito, até principalmente nos animes vai dar pra ver melhor, porque é mais visual. Eles são muito ligados às artes marciais, tanto que um samurai muito importante da história japonesa teria sido treinado pelo próprio Reitengo, né? E apesar do Daitengo ter sido a pessoa que treinou esse samurai, normalmente você acha mais relacionado às artes marciais o Kotengo. Ele até em relação a... Lembra a roupa do Yamabushi que eu comentei? Às vezes aparece ele com aquelas roupas, mas com uma espada, uma arma. Não arma de tiro, arma da época, né? Então, nessa primeira parte eu quis introduzir mais essa questão de criaturas dentro do folclore japonês, que eles realmente aparecem, mas não é algo que hoje surgiram nos animes, eles têm sim a sua história. E eu quis introduzir um pouquinho sobre a origem do Tengu, quais são suas habilidades. E no próximo vídeo eu vou falar de fato a análise, onde eu peguei contos lá do passado, analisei também algumas peças de teatro no e cheguei até a parte dos animes e jogos. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui, espero que tenha sido um pouquinho interessante, algo diferente que normalmente você não vê por aí. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, é só escrever aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em responder. Obrigada e até mais!